Glória a Deus, vamos lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas. Amém. E venha transformar cada vez mais o nosso coração, para que o Senhor possa trabalhar infinitamente mais em nós. Amém. Semana passada fizemos algumas perguntas, alguns pode ter ficado assim um pouco meio bugado, faz parte, mas isso é um sinal que você precisa, nós precisamos cada dia mais melhorar um pouco mais, entender que precisamos se conectar com a presença do Espírito Santo, com a graça do Filho de Deus, e entender o seguinte: existe um segredo, e todas as vezes que nós estamos orando entre 2 ou 3 pessoas, vai se ligar algo poderoso. Glória a Deus. Se chama, você vai entender agora, se chama a mente mestra. Amém. Se chama a mente de Cristo, ela vai se conectar com você. Glória a Deus. Não importa com quem você esteja conversando, se você está orando ou não. A palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se faz presente. Mas se for 2 mentes inteligentes, 2 mentes brilhantes, automaticamente o que é que vai acontecer com você? Você vai sair daquele lugar transformado pela presença do Senhor. Tá certo? Então entenda isso, guarde isso no seu coração, porque o Senhor ele almeja fazer obras no nosso meio. Amém. Certo? Então semana passada foram a série de fazer perguntas, e vamos fazer a continuação dessa série. Perguntas que podem mudar a sua vida por completo. Glória a Deus. Às vezes você pode achar, mas que não tem nada a ver, tem a ver. Quando você faz perguntas inteligentes, você vai obter respostas inteligentes. Amém. Quando você faz pergunta besta ou pergunta vazia, pergunta sem sentido, você automaticamente é ignorado pelas pessoas. Se você não sabia disso, você vai entender agora. Não é livro. A gente pega uma ideia para seguir o projeto, entendeu? Da série de fazer perguntas. Toda a Bíblia ela vai ter perguntas. Então você vai pegar algo para construir essa ideia da série de fazer perguntas. Então quando você entende esse conceito, você vai sair dali com a mente mudada. Então entenda o seguinte: para você entender um pouco mais o que significa ser conectado com uma terceira mente, que é a mente mestra. Por exemplo, isso é só um exemplo. Zéu, a mente de Zéu ela é 5, isso é um exemplo. E Nice tem a mente 7. Então quando se conectar Zé e Nice ali e começa a conversar sobre as coisas de Deus, o que é que acontece? Vai surgir uma terceira mente. Então, vamos supor, multiplica aí mesmo. 5 vezes 7 dá, acho que é 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, 5 vezes dá 35. Então vai sair dali com a mente elevada, 5 vezes 7, 35. Então você vai sair com a informação a mais. Se ela tinha 5, você ganhou mais 35. Então você ganhou 40% de informação necessária, certo? Aí agora vamos para algo interessante para você entender, e logo em seguida entrar na linhagem da pregação. Isso tudo faz parte, faz sentido para você. Por exemplo, se juntou Gilmar, ele tem a mente 8. Se conectou junto comigo e vamos conversar agora sobre as coisas de Deus. E ali, vamos supor que minha mente seja 9. 8 e 9. Então 8 vezes 9 vai dar quanto? Quem sabe? 9 vezes 9 dá 81. Menos 9 vai dar 72, não é isso? 72? Acho que é 72. Pronto. 8 vezes 9, 72. O Gilmar vai sair dali com a informação 72% a mais, e eu vou sair também com essa informação. Tá certo? O que acontece? O segredo é quando para você entender agora só a parte boa da coisa. Vamos supor, um exemplo, que a mente de L seja, um exemplo para não levar para o coração, 3. E Naí tem a mente 2. E aí se junta e começa a conversar.
e joga a conversa fora. Quando fazer a somatória dali, então 3 mais 2, 5. Você entendeu agora? Quando você se junta com uma pessoa que vai jogar conversa improdutiva, então 3 mais 2 vai ser 5. Agora, se elas se juntam agora para conversar algo que seja importante, então 3 vezes 2, 6. Saíram com a informação 6 a mais. Tá certo agora? Para você entender? Então, cuidado com quem você se conecta. Se você se conectar com pessoas que têm a mente abaixo, zerada, você vai sair dali zerado também. Certo? Você não vai julgar, você vai perceber através das palavras que saem da boca daquela pessoa e você vai identificar essa mente, não é uma mente que eu possa me conectar com ela. É uma mente improdutiva. Ou seja, para você ser próspero, você tem que ser produtivo. E para você não ser próspero, você só precisa fazer uma coisa, ser improdutivo. Só isso. Quando você se torna improdutivo, você não prospera. Todos estão entendendo isso? Sim. Já ficou diferente da aula passada, né? Faz sentido. Podemos começar? Amém. Todos entenderam essa avaliação da mente produtiva e com uma mente comum se encontrando? Todos entenderam, né? Graças a Deus, podemos dizer amém? Amém. Pronto, glória a Deus. Então vamos lá agora que a gente vai estudar a mente de um homem brilhante. Um homem não, uma criança brilhante. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. E você vai lá para o versículo 23. Vou começar, viu? 23. Versículo 23, o capítulo é 17. 1 Samuel 17. Posso ir? Vamos lá. O gigante Golias insulta Israel, tá certo? Vamos ler com a guia de Deus e do Espírito Santo. Samuel 1:2. E estando ele ainda falando com eles, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciara a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Samuel: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele.
teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. E assim feriu o teu servo o leão, como o urso, assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivos. Glória a Deus. Amém. Amém. Preste bem atenção. Você entende o seguinte: Davi, ele sai ali, perto dos seus pais, larga o seu exercício de cuidar das ovelhas, tá certo? E foi ali seguir o conselho do seu pai, levar a comida e saber informação dos seus outros filhos. O Jessé, que é o pai de Davi, ele tinha 7 filhos. 7 filhos. Com Davi era o 8º, né? Se eu não estou enganado e não me falha a memória. Né? Mas quem souber pode informar que será de grande valia, tá certo? Vamos lá. E ali Davi, ele já estava ungido a rei naquela época ou não? Quem pode me responder? Não? Estava? Tem certeza? Pela presença de Deus na vida dele, ele já estava ungido. E Deus já tinha uma promessa na vida dele. Deus já tinha uma promessa na vida de Davi. Então é o seguinte: naquele período, você entende pela resposta do irmão que ele já estava ungido. Bem sei da maldade que está no seu coração, porque ele foi ungido a rei de Israel. Ou seja, se ele foi levantado como rei, ungido pelo profeta Samuel, automaticamente o outro rei já estava sem a presença do Deus vivo. Tá certo? Vamos lá. E ali Davi, ele chega diante daquela multidão. Quando Davi se apresenta diante daquela multidão, todas as tardes aparecia o filisteu do exército de Gate, o Golias, né, conhecido como Golias. Ele era de uma tribo que lutava com 2 espadas na mão, tá certo? Ele não era qualquer soldado de guerra raso. Ele era um guerreiro que pelejava com 2 espadas na mão. Ou ele tinha espada, ou ele tinha uma lança grande na sua mão. E quando ele lançava essa lança, automaticamente aquela pessoa voava junto com a lança. Porque aquele guerreiro, ele era muito grande, então ele tinha força. Não está escrito aqui na Bíblia, isso aí você pega no ar, tá certo? Porque se aquele homem ele é grande, de estatura, e ele é um soldado de guerra, automaticamente esse homem ele tem o quê? Força. Ele era um homem diferenciado. Então, quando ele descia e afrontava o exército de Israel, automaticamente todo aquele exército se reunia para ficar conversando entre si com medo. Aí vem a primeira pergunta: por que aquele exército ele estava com medo? A culpa é de quem? Quem sabe ele não pode, porque participou de um sobrinho hoje. Então pronto, então você pode. Por quê? O quê? Porque o exército tinha medo daquele homem. Quem sabe de quem é a culpa? Ah, quem pode me ajudar? De Saul? Pronto. Golias. Do rei Saul. Ah, disso A culpa. A culpa é do rei Saul, né? Deus abençoe. Resposta certa. Então, por que é do rei Saul? Quem pode me responder essa? Ele estava sem a presença de Deus. E o que mais?
Ele estava sem a presença de Deus e, em consequência, não tinha mais o Espírito Santo. Está sem a presença de Deus, vai estar sem o Espírito Santo. Isso. Vamos lá, mais. E ele pecava porque ele era idólatra. Não era ele que ia buscar outras. Eu acho que porque ele tinha ciúme de Davi. Davi nem existia ainda para ele. Ele não era... Ele nem sabia que Davi era. Ele nem sabia quem era Davi. Quem pode me ajudar? Vai ficar correndo todo mundo? Vamos lá, vamos lá. Vamos interagir. Eu falo sem mesmo você saber. Você respondeu a parte certa. A partir das 18 horas, na grande inauguração Estava fazendo promessas para Vamos lá. alguém derrotar aquele Saul é o quê? rei. O rei. Qual o papel do rei? Reinar. E o que mais? Comandar, liderar. Pronto. A primeira pergunta foi o quê? De quem era? A culpa. Pronto. A culpa de. São Era de Saul. Então, qual foi a pergunta que você fez? De quem era a culpa? do exército que tinha medo de Golias. Porque o exército tinha medo. Pronto. Golias. Se o líder, ele é responsável por líder, se o líder está com medo, consequentemente, Todo o seu exército, todo o seu grupo é derrotado. você entendeu agora? Você lembra de quê? Rápido. Tá aqui no app. Ela só pegar a informação. Não precisa ficar com medo. Tá tudo aqui, ó. Toda a informação que você quer está aqui no meio. Não tem nada nem ninguém que impede de você pegar. Só apenas desfrute. Quando a pergunta vier, você medita e pega. Eu sei essa resposta. E aí você vai largar porque você vai desfrutar, tá certo? Então, se o líder ele está com medo, o que é que você lembra disso aí? Vai ajudar. Ficou aquele negócio. Tum, Peguei não. tum, Peguei não. tum. Se ele tá com medo, ele passa medo com Vamos lá. A Bíblia diz assim: ele pegou. ferirei o pastor e todas as ovelhas vão o quê? Tá. Dispersas. Tá certo? Então você quer dizer que quando o líder está com medo, todos os outros ficaram com medo. Eu falei isso aqui. Falou não. Eu Falou falei, sim. não, velho. Tá vendo aí? Você falou o quê? Eu falei que todos estavam com medo. Ela mesma viu e tudo. Mas ele fez outra Mas ele Não, fez eu outra fiz outra pergunta. pergunta. Ele perguntou isso, lembra o quê? Eu falei isso, lembra o quê? O que Lembra a passagem de Jesus com os discípulos. Isso. Tô certo? Ferirei o pastor, se está aí falando sobre liderança. Ferirei o pastor, se eu ferir o líder A gente com uma porção de medo, A gente consegue, né? o que acontece? É. Automaticamente você vai compartilhar o medo. Mas aqueles homens que estavam no exército de Saul, aqueles homens eram especialistas em... E todos os irmãos de Davi eram especialistas em guerras. E por quê? Todos travaram. Que Golias era, pra eles, era um gigante guerreiro, um dos melhores. E ele nunca O perdeu problema uma guerra. ali não era só esse. O problema eu vou te dizer qual é. Era para lutar um contra um. E o medo, Você entendeu? Então eles não enxergaram a força de Deus. Eles agora olharam a sua estatura É a estatura do gigante. e a estatura do gigante. Então enxergue isso agora baseado nos seus problemas. Então quando um problema vem ou o diabo aparece para você, ele vai aparecer como um gigante. Então o que vai definir se você vai vencer a guerra ou não é o quanto você desce. É o quanto você está de joelho. glória a Deus. Porque se o diabo aparece para você, você vai lá dar uma olhada, é você? Vaza e vai pro seu quarto. Então se você ficar lá, ele vai lhe chamar o Nício, vamos bater uma luva? Ele vai ficar ali perturbando a mente de Nício para Nício bater uma luva. Aí Nício vai lembrar o quê? Não, eu estou na graça do Filho de Deus Glória a Deus. e existe algo melhor para eu fazer.
eu vou convidar o meu pai. Aí o camarada vai dizer nisso, você é covarde. Você chamou o Deus vivo. Você entendeu agora? Então se você vai para o seu quarto e ali você mergulha, eu não posso vencer o camarada aí fora. Ele está me chamando para lutar, certo? Depende da situação, se você vai orar ou não. Tem situação que ele quer lhe sacanear, você vai dormir, certo? E tem situação que você vai e fala com Deus, certo? Então o que é que você faz? Você vai lá e fala com Deus. Deus, eu preciso. O adversário da minha alma, o adversário teu também, está me afrontando. Eu vim aqui só para te adorar. Aí você começa a adorar a Deus ali. O que é que vai acontecer? Você sabe? Quem pode me responder? É simples, está tudo aqui, não precisa ficar com medo. Começa a adorar a Deus, o inimigo da minha alma, o inimigo de Deus, está querendo brigar comigo, lutar comigo. Como eu estou adorando Mas a Deus, ele não está lá dentro, então esqueça aí. Vou estar lá você e Deus. O que é que vai acontecer com você lá dentro? lá dentro? Pergunta de novo. Tá você e Deus, e vocês ali conversou um pouco e começou a adorar. Você parou de falar e começou a adorar a Deus. O que é que vai acontecer? Deus fala com você. Deus vai falar com você. O que mais? Tudo bom com Deus. Bora. Ele vai falar comigo, eu vou acalmar meu coração, ficar em Certo. paz. Vai ficar em paz, E meu pai tomou a frente. Né? vai se fortalecer. Você vai sair dali o quê? Ajuda. Deus está ajudando. Diferente. Diferente. Você está entendendo agora? Deus. Pronto. Você foi para o seu quarto e naquele momento de desespero você começou a falar. Depois você começou a pairar algo no ambiente que você parou de falar, certo? E agora você começou a adorar. Você quebrou um protocolo. Você começou a adorar a Deus. Isso aqui não estava no script, tá certo? Isso é Vem do novo. céu. Veio o download aí, tá tudo aqui. Vamos pegar e desfrutar da graça, tá certo? O que é que acontece? Você começa a adorar o Senhor. Ao adorar o Senhor, você vai sair dali aqui agora o quê? Forte. Vai entrar o que no seu coração? Paz. Se você estiver em paz, você vence a guerra. Então quando você olhar para o gigante, ele agora, quem é que está grande? Eu. Graças a Deus, muito obrigado. Glória, aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Estão pegando, estão começando a pegar o que está aqui, no ambiente. Então vocês vão ficar grande. E o gigante vai fazer o quê? Diminuir. Ele vai diminuir. Você entendeu agora? Toda guerra vai ter um processo. Glória a Deus. E nesse processo vai gerar um milagre. Amém. Você pegou? Glória a Deus. Glória a Deus. Toda guerra vai gerar um processo. E no meio desse processo vai ter o seu milagre. Amém. Glória a Deus. Você entendeu agora? Glória a Deus. Você nunca vai sair daquela guerra do mesmo jeito. Nunca. Nunca. Se você sair é porque você se fortaleceu. Certo? Vamos lá. Vai ter certeza. O que foi, na leitura que eu fiz aqui, o que foi que Davi fez? Quem sabe? Davi louvava. Não. Volta para 1 Samuel, Ah, tá. capítulo 17 em diante. 16, por isso que eu tava O que é que Davi fez ao chegar no local? Ele fez perguntas. Glória a Deus, Aleluia. obrigado. Obrigado, Jesus. Mas tá na cara, porque ele no momento da Perguntas, guerra, muitas Davi, perguntas. ele sabia quem ele era, certo? E ele fez o quê? Perguntas. Você entendeu agora a diferença? Fazer perguntas. Existia todo um exército e ninguém fez perguntas. Mas Davi, a primeira coisa que ele fez foi o quê? perguntar Uma pergunta. quem é. Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este
filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Uma pergunta. Ali gera duas perguntas dentro de uma. O que fará, né, quem ferir esse filisteu? Primeiro vai ferir, certo? No meu tá o que E ganhará. tirar a afronta de Israel. A vergonha. Porque todo Israel estava em vergonha, estava afrontado. Você entendeu agora? O poder de fazer perguntas inteligentes. Ele não foi para a guerra de qualquer jeito. Ele foi depois que ele fez uma ele queria saber o que é que ele ia ganhar. É por isso que quando você encontrar uma mente que é brilhante, faça uma pergunta. Se você encontrar Obama, uma palestra com Obama vale mais de 3 milhões de reais. Você encontra Obama dentro do avião e ele está sentado do seu lado e você sabe falar inglês, e aí você tem o poder de fazer uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta, vai ficar calado. A maioria fica calada. A maioria fica calada. Vai ter medo, vai ter... Por quê? Não tem um hábito. Olha o poder que existe sobre a cabeça daquele homem, mas não enxerga que aquele homem é uma pessoa comum e foi levantado para tomar conta de uma nação. Olha a diferença. Aquela pessoa não está preocupada em saber se você saiu do bairro da Paz, que você é favelado. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se você vai fazer uma pergunta inteligente. E ele pode ser, eu vou entrar na informática. O hub, ele vai ser aquele, um switch que tem 4 portas e 8 portas. São 8 saídas ou 4 saídas. Aquele Obama, ele pode te conectar com outras nações, com outras mentes brilhantes que você não teria a oportunidade de conhecê-la. Você entendeu o poder de fazer perguntas? A importância de você saber perguntar? E se você chega diante de um homem desse e você trava, você perdeu a oportunidade. Você perdeu a oportunidade de um cavalo selado que estava ali, doido para você montar e cavalgar. O melhor cavalo, aquele cavalo machador, que ele, quando ele vai andando, ele vai machando de ladinho, que é algo bonito. E é caro a ração. Ao cuidar de um cavalo daquele, dependendo de quanto o dono investe, tem cavalos que valem mais de 20 mil reais. O problema não está no valor, está na questão de quanto é importante para aquele rapaz. E o cuidado que ele teve para deixar o pelo do animal bonito. Você entendeu agora? Faz sentido para você? Tem que fazer perguntas. Tem que perguntar. Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Agora ele já rebaixou o infeliz que estava afrontando todo o exército. Para afrontar o exército do Deus vivo. Ele não disse que era Ele não disse de Israel, né? Hã? Ele não falou de Israel, ele disse de Deus vivo. Do Deus vivo. Ele não disse que era o exército de Israel, mas disse que era o exército do Deus vivo. A afronta não estava sobre Israel, estava sobre o Deus. Ele transferiu a responsabilidade. Ô, Deus, você está aí? Tá rolando um problema aqui embaixo, certo? E não tem ninguém aqui que tenha a capacidade de resolver o problema. Mas eu sou pequeno e estou me conectando com o Senhor para te dizer o seguinte: você vai deixar essa história barata? Não está escrito aqui, mas a Bíblia diz que Davi era o quê? Me ajude. Adorador. Isso, e o que mais? Coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Se ele é o segundo coração de Deus, dentro do coração dele, ele se conectou com o coração de Deus, e nós estamos falando de conexão. Glória a Deus. Ele se conectou com a mente mestra automaticamente.
Você pegou isso? Muito bem aí, porque sem Deus nós não tem nada. Você pegou isso aqui, não trave, pelo amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque isso aqui é forte, isso é poderoso e pode te levar para um patamar extraordinário. Glória a Deus. Quando você for convidado para sentar uma mesa e tiver alguém importante ali, ouça e dê um jeito de se conectar. Dê um jeito de fazer uma pergunta, mas eu não tenho esse poder. Compre um livro, infeliz. Pelo amor de Jesus Cristo, compre um livro para você aprender a fazer perguntas. Para você abrir a sua mente, você deixar de ser uma pessoa comum e passar a ser uma pessoa extraordinária. Se você entende que o seu QI ele é 5, você precisa evoluir para 8 ou para 10. Certo? Porque quando você sentar à mesa, porque alguém te convidou para sentar à mesa de um prefeito de uma cidade, e você está ali sentado naquela mesa, aí você fica lá se dando de vitimista, de coitadinho, você vai sobrar. A oportunidade de você se conectar e gerar um contrato gigante na sua vida é aquela oportunidade que Deus concedeu de você estar sentado naquela mesa. Então, naquela hora, pelo amor de Jesus Cristo, faça perguntas inteligentes. Naquele momento, se conecte com o Espírito Santo, peça a Ele para não sair nenhuma pergunta idiota, certo? Porque naquele momento que você se conecta com Deus, se conecta com o Espírito Santo, você vai se conectar com a mente chamada a mente da sabedoria. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Você pegou isso? Amém. Você entendeu essa chave? Glória a Deus. Então, a partir de hoje, comece a pegar os códigos, tá certo? Esses são os códigos que vai mudar e destravar toda a tua vida. Glória a Deus. Quando você se conecta com as pessoas, você vai receber um código. E o código que está na vida dela, que você não tem, ao conversar com essa pessoa, você sai dali com os códigos certos. Porque 10 vezes 10 vai dar 100. São mentes brilhantes que se encontraram e fizeram perguntas inteligentes e gerou a terceira mente mestra, a mente da sabedoria, que se chama Jesus Cristo Nazareno, o autor do universo. Glória a Deus. Ele sempre esteve presente. Ele sempre vai se fazer presente quando você entender que está tudo aqui no ar. Glória a Pegue, Deus. pelo amor de Jesus Cristo, pegue, desfrute. Está tudo aqui. Ah, mas Ronaldo, eu não sei pregar como você prega, meu irmão, meu querido, minha querida, pelo amor de Jesus Cristo. Eu não sei pregar, eu simplesmente só sei o seguinte: tá tudo aqui e quando eu começar, vai começar a cair a informação. Eu só preciso pegar porque vai entrar aqui dentro e vai sair pela minha boca. Você entendeu agora? Não precisa saber fazer, só precisa começar. Glória a Deus. Pegue isso, pelo amor de Jesus Cristo. Deixe de ficar travado. Já chega de ser simplesmente pessoas comuns. Pessoas que encontram outras pessoas e às vezes você tem uma oportunidade, você não sabe quem está sentado do teu lado e você faz uma pergunta, daqui a pouco aquela pessoa é uma pessoa importante que naquele dia Deus fez sair e não pegar o carro dela para entrar no metrô, para entrar no ônibus e sentar do seu lado. E você vai lá e faz uma pergunta, aquela pessoa se conecta com você e ela pode te gerar algo importante. Ela pode ser o switch da tua vida e lhe conectar a 4 a 8 pessoas importantes e destravar toda a tua vida. E você depois vai dizer, mas eu não sei o que está acontecendo. Simplesmente você fez uma pergunta inteligente e estava no lugar certo, com a pessoa certa, que aquela pessoa te conectou com as outras pessoas que você não teria acesso. Você entendeu agora? Amém. Eu fiz a pergunta certa hoje, sem querer fiz a pergunta hoje. Glória a Deus. Glória a Deus que eu vou entrar dentro do hangar. Nós vamos entrar dentro do hangar. Glória a Deus. O cara falou, não, se qualquer pergunta que der lá, eu ligo pra você. É uma pergunta assim que eu fiz pra ele.
Aí agora o que acontece? Preste bem atenção quando você fizer pergunta, sempre vai ter alguém que vai fazer uma chacota com você. E escute o que eu estou lhe falando, porque vai acontecer. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ó quem foi que falou? Seu irmão mais velho. Ô Zé, não tem jeito pra tua vida não. Ô Nice, nada vai mudar na tua vida, viu Nice? Foi o irmão mais velho. Qual vai ser? 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Uma pergunta. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Você prestou bem atenção no que está aqui? Ó, vou falar uma coisa para você. Se você demole, você vai perder o que está caindo aqui. Se você perdeu, não se preocupe, preste atenção no que está sendo falado, porque você vai perder o código e para você pegar esse código de novo dá trabalho, tá certo? Então o seu irmão Eliabe, o mais velho, sabia o que? Que Davi foi ungido a rei de Israel. E o que foi que aconteceu? Ele já foi logo afrontando. Humilhando. Você não é pastor de ovelha? Aí Gilmário tá lá no hangar, sentadinho, né? Desfrutando da graça. Aí aparece um maldito. Ô Gilmário, você tá fazendo o que aqui? O seu lugar não é lá na GR, na paralela no bairro da Paz? Aí Gilmário vai e baixa a cabeça. Gilmário deixou de ficar em uma posição e se desconectar daquela alma suja. E automaticamente ligou o cérebro cá no bairro da Paz. Isso é só um exemplo. Aí daqui a pouco o Gilmário lembrou, né? Quem ele era. Gilmário falou: eu vou sair de pé dessa alma suja, esse filho, né? Esse espírito. Ele vai me convencer. E eu vou sentar em outro lugar. Aí Gilmário senta em outro lugar, daqui a pouco aparece o presidente do hangar. Ele conecta com todas as redes de hotéis Glória a dali, Deus, aleluia. da paralela. Foi feito, em nome de Você Jesus. pegou isso? Você pegou isso? Amém. Glória a Deus. Todos entenderam? Amém. Glória a Deus. Ó, eu não sei se essa série vai ficar em 2 ou 3, tá certo? Porque o negócio tá bom, então vamos fluir no que tá acontecendo aqui dentro. Certo? A gente queria terminar a série em 2, mas eu acho que vai terminar em 3 ou 4, eu não sei o que é que vai acontecer. Então vamos lá. Deixa Deus trabalhar. Davi, ele agora faz uma pergunta. De novo. Em cima da pergunta dele. Então Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Então você tem que quebrar, você tem que transferir um problema. O cara ali fez uma pergunta idiota, ou uma pergunta que gera uma pressão dentro de você. Você tem que ter a inteligência suficiente para transferir um problema para ele, de volta. O meu tá mais explicado assim. Vá, me ajude. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Vai lá. Outra história aqui, ó. Vai lá, me Que ajude. fiz eu de mal? Respondeu Davi. Nada mais fiz que uma simples pergunta. Você entendeu agora? Mas é do lado. Você pegou a visão? Nada mais eu fiz, você uma simples pergunta. A pressão veio. Você não é pastor de ovelha? O que é que você está fazendo aqui? Nada demais. Nada. Quem foi que tinha autoridades acima de Davi, que mandou Davi para a guerra? O pai de Davi. O pai de Davi. Ele simplesmente estava obedecendo uma ordem. A ordem do seu pai de ir saber notícia dos seus irmãos. Vocês entenderam isso? E Davi recebeu uma pressão. Ô, Davi, você não é pastor de ovelha? O que foi que aconteceu com as ovelhas que estão lá no meio do pasto? Ali era para ele ficar meditando, matutando. Né? Eu tenho que sair daqui, tenho que ir lá cuidar da ovelha do meu pai, porque não tem ninguém.
Você entendeu agora? Ele foi lá, automaticamente ele transferiu a pressão. Ele falou, ô Eliabe, é o seguinte, eu não posso nem fazer uma pergunta? Uma simples pergunta? Aí Eliabe provavelmente ele ficou, né, aquela interrogação na sua mente. Tum, 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 tum. Esse amarelinho tá tirando nada. Então entenda o seguinte, às vezes você pode não ter a resposta, mas transfira a pressão. Que é o tempo de você matutar para uma resposta rápida e inteligente. Transfira a pressão. Faça outra pergunta. E Davi, automaticamente, o que é que Davi fez? Ele se desconectou dali e foi para outro lugar. Fez a outra pergunta, é a mesma pergunta a outra pessoa, a outro Sodoma. Glória a Deus. Aqui, e desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras, ou seja, reafirmou as promessas. Ou seja, não tinha promessa. Então o rei resolveu dar uma promessa para ver se motivava alguém daquele exército dele para que pudesse ir à peleja com aquele gigante. Só que a Bíblia relatou o seguinte, era um gigante Golias, que era de uma tribo de Gat. E a tribo de Gat era especialista em lutas, especialista em armas. Eles lutavam com as duas espadas nas mãos, duas armas nas suas mãos. Ou ele estava com escudo e espada, ou duas espadas, ou uma espada e uma lança, ou escudo e lança. Era assim que eles lutavam. E chegou uma fase da sua vida que Davi, ele passou por essa tribo de Gat e aprendeu a manusear duas espadas nas mãos. Então tinha momento na guerra que Davi ele ia para o meio do foco da guerra sozinho e ele começava a lutar com as espadas nas mãos, e quando alguém tentava atingir as suas costas, ele já defendia com a espada. Ele lutava com duas espadas na mão, quando tentavam atingir ele por cima, Deus cobria ele e escondia. Você entendeu? Havia uma diferença na vida de Davi. Então Davi ali ele fez perguntas. E ele se desviou. E agora o que ele fez? Fez uma outra pergunta e reafirmar as promessas. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram ao Saul e mandou em busca dele. Certo? E Davi, a primeira coisa que ele fez foi o seguinte: ô rei, não desfaleça o teu coração. Se um coração ele está desfalecido, ele está triste, ele está amargurado, ele está sem esperança, ele está sem a justiça, ele está envergonhado, porque ele, como rei de Israel, ele estava com medo. E por estar com medo, ele transferiu o medo para todo o seu exército. E o rei, ele não levantava do seu trono, ele não ia para a guerra, ele não se colocava à disposição de enfrentar e dar coragem para todos os outros. Por quê? Aquele exército dos filisteus tinha o seguinte, e esse povo, eles não lutam sozinhos, eles lutam com o Deus vivo. E por eles lutar com Deus vivo, eles estão em maior número. E mesmo que nós estejamos com um homem gigante na guerra, ele de alguma forma, eles vão conseguir vencer. Então eu vou tentar quebrar o protocolo. Como é que eu quebro o protocolo? Eu vou chamar o rei, então agora é uma conversa de rei com rei. Vou chamar o rei para uma conversa. E aí os dois reis se juntaram. Olha, você vai escolher o melhor soldado, e esse soldado da tua tribo vai se juntar para ir à peleja. E quem vencer, todo o seu exército, toda a nação vai se sujeitar a ser subordinado a quem venceu. O problema dos filisteus era que todas as vezes que eles iam de encontro a Israel, eles perdiam a peleja.
Todas as vezes. Ele só perdia a peleja, Israel só perdia a peleja quando eles estavam fora do governo. Eles não estavam na obediência a Deus. E Saul estava sem a presença. Ele estava sem a presença de Deus. Você entende isso? Foi desobediente. A presença de Deus, se eu não me engano, ficou 7 dias com Saul. Ele reinou por um período de 30 ou foi 33 anos, nessa média, sem a presença. Todos concordam ou discordam? Glória a Deus. E ali Davi, ele se apresenta ao rei Saul. E agora ele começa a dizer o seguinte: o rei, é o seguinte. Eu sei que o senhor, né, deve estar achando que eu sou uma criança, um adolescente. Mas deixa eu te explicar quem eu sou. Eu estava ali no campo e estava cuidando das ovelhas do meu pai. E ali surgiu um leão e um urso. E esse leão, a um descuido, ele pegou uma das ovelhas e queria carregar. E ali eu fui de encontro àquele leão e urso, bafei na sua barba e o feri. Então, se Deus, ele foi comigo no campo, ele vai ser comigo aqui nessa peleja. Amém. Amém, glória a Deus. Ele passou agora a dizer o seguinte: o rei, diante de toda essa circunstância, eu sou Davi, sou pequenino, mas eu tenho identidade. Glória a Deus. O rei queria saber quem ele era. E Davi não se afrontou, não se acovardou quando ele era para ir diante do rei. Você entendeu agora a diferença? Davi não se acovardou quando foi para diante do rei. E ele não sofreu pressão. Certo? Porque ele tinha uma identidade formada. Então você precisa entender isso. Se você tiver uma identidade formada em Cristo Jesus, você, diante das dificuldades, diante dos problemas, você não vai ser abalado. Certo? Você pode até ser abalado por alguns minutos, por alguns dias, mas depois você vai entender o seguinte: ele já foi comigo até onde eu estou, ele vai ser comigo até o final da minha jornada. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo, ele deixou bem claro assim: eu irei, vou mandar o Consolador, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Então, quando você sabe fazer pergunta, quando você vai diante do nosso Pai, do nosso Abba, e diz para ele assim: o Pai, é o seguinte, está acontecendo isso e isso, não estou mandando no Senhor, certo? Mas eu estou só lhe lembrando que o teu filho, que está à tua direita, você está sabendo a geografia de tudo que está acontecendo no céu. O teu filho que está à tua direita, ele sofreu aqui na terra, ele deixou a promessa e disse o seguinte: que estaria comigo até a consumação do século. Jesus, eu não sei o que está acontecendo, mas se o Senhor estiver sentado, está na hora de levantar. Não estou mandando no Senhor, mas está escrito aqui na tua palavra, e o Senhor não é mentiroso, e a tua palavra diz que o Senhor vela por tudo que está escrito. Você pegou a visão agora? Você sabe o que está escrito, você transferiu a pressão, que você estava sentindo a pressão, você transferiu, ele entendeu e levantou. Ele poderia até não estar olhando para você naquele exato momento, mas por você fazer uma oração diferente, você transferiu a pressão. A Bíblia diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviar. Você entendeu? Teve a visão? Entendeu isso mesmo? Você pode até estar sofrendo a pressão, mas quanto tempo você vai ficar com essa pressão no seu corpo, essa pressão em cima dos seus ombros? Você vai transferir ou vai ficar segurando? Então aprenda a fazer as perguntas. Eu sempre expliquei e avisei. Tem momentos que você está sob uma pressão, e vai ter uma hora que você vai ter que transferir essa pressão para alguém. E quem é o responsável para pegar essa pressão se chama Jesus Cristo. Ele disse assim: Pai,
todos os que o Senhor me entregou em minhas mãos, eu não perdi nenhum. E ele disse assim também: eu sou o teu advogado fiel. Você precisa de advogado? Eu sou. Você precisa de cura? Eu sou a cura. Você precisa de libertação? Eu sou a libertação. Amém. Você precisa de uma transformação? Eu sou a transformação da tua Glória a vida. Deus, aleluia. Você entendeu isso? De verdade, com todo o carinho do mundo. Glória a Deus. Você entendeu isso? Eu peguei esse insight hoje de tarde, conversando com o Vinícius. Eu falei, pô, isso aqui é poderoso, isso aqui é bacana, isso aqui é legal. E vou levar isso aqui. Por quê? Você precisa entender isso aqui nessa noite, pelo amor de Jesus Cristo. Tá tudo aqui. Glória a Deus. Você não precisa ser melhor do que ninguém, mas você precisa entender que tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Davi estava em cima do monte, sendo afrontado. Ele estava sendo afrontado ali pelos exércitos, pelos filisteus. Estava sendo afrontado por Saul, que estava perseguindo para matar ele. E aí ele sobe lá, naquele salmo. Ele está lá de joelho, procurando um escape, aí olha para um lado, dá uma olhada para aqui, num exato momento daquele, sabendo que os camaradas estão subindo o morro, que você está lá em cima, você vai orar de olho fechado? E eu acredito que não. Você vai dar uma olhada, Senhor. Ele perguntou, de onde virá o meu? Ele está de olho aberto, pelo amor de Jesus Cristo. Se você nunca percebeu isso, a informação é essa aqui agora. De onde virá o meu socorro? Aí ele deu uma paradinha, né? Porque você tem que dar aquela paradinha, você dá aquela olhada assim, então, rapaz, eu tô ferrado. Vou morrer aqui agora em cima do monte, tá vindo filisteu, tá vindo exército de Saul pelo outro lado, eu não tenho para onde eu correr agora, e o que é que eu vou fazer? Ele aí deu uma paradinha, aí ele lembrou que tinha alguém em cima dele, que era maior do que ele, Glória a Deus. E aí agora houve um download, né? Automático, onde ele começou ali, o coração dele se conectou com o coração de Deus, aí ele entendeu o seguinte: o meu socorro virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Pegou? Você pegou o download, ele pegou um download automático. E até a sua resposta foi simples e suave. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele entendeu o seguinte: não importa quem está me cercando, se é demônio, se é principado, se é potestade, se é só uma zoada que está acontecendo, o que importa é o seguinte, que o meu Deus, ele está aqui em cima e ele já está de olho em tudo. Amém. Você entendeu isso? Em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar para o contexto. E ali Davi ele contou uma história e agora vem a resposta do rei. Tá bom, Davi. Vem cá que eu vou te dar as minhas armaduras. Aí vai Davi, né, como obediente, vai chegando de junto. E ali o rei Saul começa agora a colocar as armaduras. E quando colocou aquele capacete, o capacete começou a tapar a sua visão. Tem armas e tem coisas que vão tentar entregar na sua mão, que não foi forjada nem moldada para ser colocada sobre sua vida. E você vai ter que saber identificar que aquilo que foi projetado para ser entregue a ti não vem da parte do Senhor dos Exércitos. Você entende isso? Então aquele capacete não servia para Davi, aquelas armaduras não serviam para Davi, aquela espada que era muito pesada, ele por ser um jovem franzino, ele era o improvável, era a pessoa mais incomum ali, era uma pessoa que não tinha uma expressão para dizer assim, eu resolvo o problema. Tá certo? Era uma pessoa que toda uma sociedade, todos
ali entendia que não era digno de resolver aquela situação. E ali Davi, ele usa e começa agora a dar os primeiros passos. Quando ele começa a dar os primeiros passos, o que é que acontece? O capacete tapou, ele parou, que se ele continua ele poderia cair. Ele sentiu que aquelas armaduras que estavam sobre o seu peito estavam muito pesadas. Quando ele pegou, que ele viu que aquela espada que ele não tinha como ele manusear, ele precisou colocar ela no chão. Às vezes o adversário da nossa alma, ele espera que nós venha dormir e descansar, para pegar a espada que você deixou lá no cantinho e trocar e colocar uma outra enferrujada. E você, por as dificuldades na caminhada, não consegue enxergar e não consegue também fazer uma oração para dizer: Senhor, eu preciso de espada nova, eu preciso de armadura nova, eu preciso do capacete da salvação sobre a minha cabeça. E o Senhor, eu sei que o caminho é estreito, eu sei que o caminho está cheio de espinhos, eu sei que tem algo que está acontecendo nessa jornada, mas eu preciso que o Senhor coloque o sapatinho do Evangelho da preparação, da paz. Pai amado, eu sei que as coisas estão se tornando difíceis na minha vida, mas eu preciso que o Senhor coloque uma couraça, uma arma na minha vida que seja moldada para o meu corpo. Amém. Deus, Ele conhece o seu corpo. Então Ele tem a arma correta para a tua vida. E ali você vai receber a couraça da justiça. E tudo que aquele exército precisava de um homem que tivesse a justiça sobre a sua vida. Você entendeu a diferença agora? Deixa eu te explicar melhor e detalhar, para você pegar esse insight, levar e anotar no teu caderninho. Preste bem atenção. O que importa não é quanto barulho que você faz, o que importa é a autoridade que tem dentro de você. Amém. O que importa é o quanto você tem guardado da minha palavra dentro de você. Davi, ele não tinha leitura da palavra, mas Davi sabia conectar o seu coração junto com os louvores. Ele chamava a presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso que existe um louvor que fala que Deus, ele encontrou Davi atrás das malhadas. Glória a Deus. Você entendeu isso? Amém. Glória a Deus. Então Davi, ele conseguiu entoar um perfeito louvor lá como um homem, um jovem improvável, um jovem que não tinha merecimento algum, era desprezado pelos seus pais, era desprezado pela sua família, era humilhado pelos seus irmãos, era humilhado pela sociedade. Davi era reconhecido como o filho de um adultério. Se você não sabia, pode anotar no teu caderninho. Davi é um filho que o pai não gostava dele. Mas Deus foi lá e escolheu Davi como um homem baixinho, ruivo e de boa aparência, para simplesmente dizer o seguinte: eu vou levantar esse homem, porque ele leva cuspe na cara, ele leva poeira na cara, mas ele não desiste de estar lá no meio do mato, de subir um pouquinho, de cuidar das ovelhas do seu pai, de receber um comando, mesmo que seu pai não goste dele, ele recebeu um comando, ele obedeceu o comando, ele honrou os princípios. E ali Deus deu uma olhadinha de lá em cima, do trono da graça. Ele abriu aquela dimensão, a janela do céu, e começou a olhar para cima daqueles montes. Por isso que existe uma música que diz que Deus, ele vem subindo pelos montes. Ele vem para te adorar, para te buscar, para te dizer que eu sou dele e ele é meu. Amém. Você entendeu isso? Quando você estiver no momento mais difícil da tua vida, que você não tiver resposta, você não saber o que você fazer, simplesmente pare tudo que você está fazendo e adore. Davi, naquelas circunstâncias de momentos difíceis, de um momento de levar poeira na cara, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Né? Eu estou dizendo não, que está escrito na Bíblia, eu só estou transferindo o que está aqui no meio dessa sala. Preste bem atenção. Davi
sair de cumprir o seu chamado, de cuidar das ovelhas, e vir para casa, e seus irmãos eram homens fortes, homens de guerra, e passar e gritar, ô Davi, e aí cuspia, ô Davi, e aí jogava poeira na cara, e cada um passava, e ia jogando poeira na cara do seu irmão. Não tinha o bel prazer e a vontade de dizer, ô Davi, eu sei que está indo para casa agora, sobe aqui no meu cavalo que eu vou te levar para ir agora ver os nossos pais e tomar um café. Davi era o primeiro a sair, era o último a chegar. E era humilhado. Você entende isso? Era humilhado. Nisso pegou um insight agora, glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte, né? Que foi o que ela falou aqui agora. Que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Vamos lá. E Davi agora ele se desprende daquelas armas. E agora ele fala, o rei, é o seguinte, eu não posso usar essas armas porque essas armas não foram projetadas para o meu corpo. E aí o rei, né? A Bíblia aqui não fala, eu não lembro agora se o rei faz uma pergunta para Davi, mas eu não sei, mas eu vou entender que fez uma pergunta. E como é que você vai lutar? Eu vou lutar com aquilo que eu tenho. E o que eu tenho é o seguinte, eu tenho um alfoge e eu tenho uma funda. Isso é o melhor que eu tenho nas minhas mãos. E ali Davi, ele agora falou o seguinte, agora eu preciso agora me conectar com o Todo-Poderoso. E ali Davi, ele se dispersa, sai de perto de todos eles e vai para um riacho. Eu não sei se na tua Bíblia está escrito aí que é um rio, um riacho, ou um ribeiro. E ali ele vai para aquele ribeiro, bota os seus pés ali dentro daquela água e procura 5 pedras e coloca dentro do alfoge. E ali Davi se conecta com a mente mestra, a mente do universo, a mente da criação, e começa a transferir toda a sua ansiedade para o Todo-Poderoso. Ele ali automaticamente, ao ligar a sua mente, o seu coração, ele já sai dali com uma resposta. Olha, Davi, é o seguinte, você entrou na água que é a fonte da vida. A água, e você pegou as 5 pedras, as pedras que vai formar o meu altar, o altar da adoração. Ô Davi, você vai entender o seguinte, essas 5 pedras representam o meu nome, o nome do princípio, da mente mestra, que se chama Jesus Cristo Nazareno, o fundador do universo, o primogênito, o único Senhor, aquele que está desde o princípio, está no meio e no fim da criação de todo o universo. E ali Davi, ele agora sai daquele rio e vai em direção a o campo de batalha. Quando Deus ele quer fazer alguma coisa, ele pega uma pessoa que é improvável. Ele pega uma pessoa que não é gabaritada para fazer aquilo, mas aquela pessoa tem o seguinte na sua vida, ela sabe quem é o Deus de Israel, o Deus de Jacó e o nosso Deus, o nosso Pai. Amém. Se naquele tempo ele é o Deus de Israel e no tempo da graça ele é o nosso Abba. Você entendeu agora a diferença? Aí ali o que acontece? Davi ele vai direto para aquela peleja. E quando aquele homem, você sabe o que foi que aquele homem fez que houve a destruição da sua vida? Quem pode me responder? O download está aqui. Pode pegar. Aquele homem Golias, o que foi que ele fez? Ele fez só uma coisinha de errado, que foi a morte dele. Tirou. Pronto. Ele tirou o capacete. Mas por que ele tirou o capacete? Quem pode me responder? Está aqui o download. Vai, pegue. Porque ele achou que Davi não ia conseguir ficar nem perto dele. Certo. Quem mais? Quem dá mais? Fazer que nem aquelas feiras de comércio. Quem dá mais? Quem dá mais? Na verdade ele achou Davi de estatura pequena. E por Davi ser um menino, ele não confiou, né,
não acreditou nas armas que Davi tinha para lutar com ele. Então ele achou que ele poderia lutar com Davi sem um capacete. Só que ele esqueceu que quem estava com Davi era maior do que quem estava com ele. E Davi tinha a presença de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. O pessoal está começando a pegar o download. Você está desbloqueando. Obrigado. Glória a Deus. Estamos orando. Glória a Deus. Está começando aí para um próximo, né, patamar. Em inglês é next level, próximo nível. Então vamos lá. O que acontece? Ali, Davi, ao aparecer para aquele gigante, o gigante ficou frustrado. Houve um choque. Então, se ele chocou todo o exército de Israel com o seu tamanho, Deus vai lá e pega um jovem de pequena estatura, pré-adolescente, nunca lutou na vida, para fazer assim: vou lhe chocar, espírito. E ali aquele espírito ficou chocado, né? Deu uma travada. Eu sou um cachorro para você aparecer aqui com pau e pedra? Aí ele pegou, ele cirou, né? Ele ficou chateado. Então hoje mesmo eu vou te matar, vou arrancar tua cabeça e vou entregar as bestas-feiras do campo. Davi pegou aquela pressão e devolveu para ele. Disse assim: hoje mesmo eu vou diante de ti, você vem diante de mim com lança, com escudo, mas eu vou em nome do Deus vivo, e hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça e vou te entregar as bestas feras do campo. Transferiu a pressão. E aquele cara ficou chateado. Ali houve um desequilíbrio emocional, porque ele passou na média, se eu não estiver enganado, depois se vocês puderem trazer essa informação, eu acredito que ficou na média de quase 30 dias, um mês, nessa média aí, daquela afronta. Quem vem? Cadê? Não tem homem em Israel? Cadê o Deus? O Deus vivo, né? Aquela afronta, aquela peleja. E aí o que foi que aconteceu? Ele ficou tão chateado que ele lançou aquela lança, Davi se esquivou. Ele ficou sem lança. Ele agora tem que procurar a espada para ir de encontro a Davi. E quando ele pega, ele aí agora houve um descuido. Ele provavelmente, né, ele colocou seu escudo no chão. Ele achou que poderia matar Davi. Ele pega a espada e vem de encontro a Davi. Ele dá o primeiro golpe, o segundo golpe. Davi pega uma distância um pouco maior. E aí agora ele começa um processo de pegar o seu alforje, pegar uma pedrinha e começar um processo de fazer um movimento circular. Mas antes disso, deixa eu te explicar uma coisa interessante. Vamos voltar um pouquinho diante do rei Saul. Naquele exato momento, você vai entender o seguinte: de acordo com as pessoas que você se conecta, existe uma distância de 7 metros. E se aquela pessoa e o coração dela estiver arquitetado com uma pressão dentro do seu coração negativa, com uma distância de 7 metros de distância, se você ficar muito tempo naquele ambiente, você vai sair dali com uma negatividade. Você entendeu? Pegou? Mas deixa eu te explicar por que isso. Todos aqueles homens que estavam ali estavam conectados com o rei. E naquele espaço ali, a proporção de cada um que ia sendo conectado com o coração do rei ia sendo transferido numa proporção de larga escala, que todos os exércitos eles já estavam esquecendo quantas guerras eles enfrentaram. E quando Davi chegou, Davi foi fazer logo uma pergunta, porque ele sondou o ambiente e entendeu o seguinte: tem uma mente aqui negativa e eu tenho que fazer perguntas para não ser contaminado com a energia que está aqui. E quando ele se encontrou com Eliabe, que era seu irmão, o irmão mais velho, ele automaticamente estava na distância curta de 7 metros. E se ele fica diante dele, aí a palavra de Deus diz assim: ele se desviou.
ele saiu de perto, ele ficou de uma proporção, de uma distância grande, porque aquele homem, ele representava algo importante ali, no comando do exército de Israel e no comando da vida de Davi, porque era irmão de Davi, mais velho. Você pegou isso? Isso é novo, eu fiquei sabendo agora. Vamos voltar lá para a guerra. E ali o profeta, ali o rei Davi, ele transferiu a pressão, e quando ele já se esquivou do gigante, que ele já está numa proporção de uma distância boa, ele pega a sua funda e começa a fazer um movimento circular. E quando ele já tinha gritado, eu vou em nome do Deus vivo, ali ele conectou a mente mestra, a mente do universo. Então ele se conectou seu coração com Deus. Mas quem é essa outra mente? Essa outra mente é o Espírito Santo da graça de Deus, que ela desceu numa proporção que quando ele lançou aquela pedra, o Espírito Santo pegou aquela pedra, ou ele deu uma voadora, ou ele pegou com a mão e bateu na testa do gigante. Bateu no lugar principal, porque se aquele, quanto maior a altura, maior é a queda do diabo na tua vida. Então quando Davi, ele usou o nome do Deus vivo, que ele lançou aquela pedra, o responsável pelo universo disse, opa, você não está sozinho, você está comigo, o Deus do universo. Você é de pequena estatura, você não tem força, mas eu sou tua força, eu sou tua condição. Eu vou agora interceder e vou diante desse gigante e vou bater num lugar que quando bater na testa dele, ele vai tontear e vai cair. Quando cair, vai ser uma proporção que todo o exército que está acompanhando ele vai ecoar uma pressão espiritual que vai deixar todos os filisteus, todos os filhos de Satanás, todos os demônios que estão te perseguindo, na queda do gigante, vai haver um abalo no mundo espiritual. E ali quando Davi lançou aquela pedra, em nome do Deus do exército, do Deus vivo, aquela pedra veio com a proporção de uma força espiritual, que o Espírito Santo da graça de Deus, ela pegou, atingiu a cabeça do gigante. Quando atingiu, o Espírito Santo, ele recuou, entrou dentro de Davi, porque Davi ele foi ungido com força, ele foi ungido com chifre, ele foi ungido com azeite, porque quando Samuel saiu para ir diante do rei Davi, ele não foi sozinho, o próprio Deus falou com ele, olha, volta para dentro de casa, porque você sabe que existe um princípio, se você fosse para amaldiçoar aquela cidade, você ia de mãos vazias, mas como você vai para levantar o rei de Israel, um homem segundo o meu coração, você tem que levar um presente. Então ele foi se conectar com Davi, foi ali fazer o network e provar para toda aquela família o seguinte, você só pode sentar na mesa quando aquele que for humilhado chegar. Glória a Deus. Eita glória. Santo é o Senhor. Glória a Deus. E ali, o rei Davi agora, o Espírito Santo entra dentro de Davi. Davi agora vê a espada do Golias no chão, e Golias, quando caiu, gerou uma poeira cósmica, não só uma poeira na dimensão da proporção dos exércitos ali, mas também mexeu com todos os espíritos que estavam acompanhando, que estava colocando uma pressão de medo na vida de todo o exército de Israel. Você entendeu o seguinte, preste bem atenção. Quando Davi, ele enxerga a oportunidade, ele caiu e eu proferi uma palavra. E essa palavra vai se cumprir na minha vida hoje. E eu vou pegar essa arma, a mesma arma que ele usou, eu vou usar agora essa arma. E quando Davi pegou a espada, gerou uma força dentro de Davi, que ele agora pega a cabeça do gigante, vai levantando para mostrar, tá vendo aqui? Ele está caído no meio desse deserto, mas eu não estou sozinho, eu estou aqui em nome do Deus vivo, e agora eu vou arrancar a cabeça desse espírito para entender o seguinte, quem manda aqui é o Deus dos exércitos, o Jeová Rafá, o Jeová, Deus que sara, o Deus que cura.
E ali, quando ele pegou na cabeça daquele gigante, ele pegou a espada, e naquele momento aquela espada estava afiada, ele começou a degolar o pescoço daquele homem. Quando ele pegou o pescoço daquele homem, ele levantou a cabeça de Golias e mostrou: ei, ele não é da tribo de Gade, aquele que luta com 2 espadas na mão está aqui. Aquele homem que ficou 30 dias aferindo e ferindo o povo de Israel. Mas agora eu vou dar um comando. Que comando é esse? Olha, vocês não estavam com medo, agora eles vão começar a correr, porque quando o Espírito, quando há uma proporção de uma autoridade, de um homem de justiça, que se levanta em um local, acontece uma coisa importante. Todos os demônios tentam correr, porque sabe que vai apanhar e sabe que quando vai ser expulso, vai direto para o inferno. E naquele momento, o que foi que aconteceu? Quando Davi levantou a cabeça, cadê a força desse homem? Cadê a ousadia de vocês? Agora vocês vão tentar se esconder. O que vai acontecer é o seguinte: olha, Israel, já acabou o medo que estava sobre a vida de vocês. Eu já derrotei esse demônio, já derrotei esse espírito. Agora vai, Israel, vai de encontro a eles e mata todos eles. Ali começou uma guerra no vale de Israel, e aquele povo foi extirpado da terra. Aquele povo perdeu a guerra, e eles tiveram os outros que ficaram em casa. Teve que se subestimar a autoridade que estava na vida de Davi, a autoridade que estava dentro de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu? Tudo que Deus quer é que você tenha algo na tua vida chamada esta palavra. Se essa palavra estiver em vós, tudo que você me pedir vos será concedido. Amém. O diabo, ele não teme o quanto você fala. O diabo não teme muito bater de pé. O diabo, ele só teme uma coisa: o quanto tem de palavra dentro da tua vida. O quanto você sabe o que está escrito. O quanto você bate na porta da graça e diz: olha, Senhor, é o seguinte, o adversário da minha alma, ele bateu aqui na minha casa, ele falou isso no meu ouvido e tentou confundir a minha mente, tentou dizer para mim o seguinte, que o Senhor não está mais comigo, que o Senhor abandonou o barco. Mas deixa eu te dizer o seguinte, nessa noite, quando você vê um silêncio de Deus na tua vida, é porque ele está dentro do barco. Ele pode até, você não pode estar enxergando, mas ele está lá embaixo na cumieira. Ele pode até estar descansando os olhos, mas deixa ele te dizer uma coisa: quando ele levantar, ele faz a tempestade cessar, ele faz o mar parar, porque eu sou o Deus de Israel, eu sou Deus vivo, eu sou o Deus da tua vida, o Deus da provisão, porque quando você entender que eu estou na tua vida e você se conectar comigo, você se conectar com a minha palavra, eu apareço na tua vida. Eu não apareci na vida de Salomão, eu apareci na vida de Davi, eu apareci na vida de Josué. Glória a Deus nas alturas. Deixa eu te dizer mais uma coisa nessa noite. Quando Moisés, ele tinha só uma coisa, ele só tinha um cajado e ele tinha seus lábios, sua língua era pesada, ele tinha uma proporção de um conhecimento muito grande, mas o Senhor deixou um sinal na vida dele. Olha, Moisés, você vai colocar a mão dentro do teu peito, e quando colocar a mão no teu peito, qual é a praga que está assolando nesses dias? E quando você tirar a mão do peito, eu vou mostrar para o povo o seguinte: há uma lepra nas tuas mãos. E ali o que foi que aconteceu? Todos ficaram com medo, porque quando acontece uma lepra na vida de uma pessoa, uma lepra espiritual ou uma lepra material, é o que acontece? As pessoas querem se afastar, porque existia um comando, existia um código, que quando a pessoa estava leproso, precisava ficar 7 dias fora da cidade. Mas Moisés, ele tinha algo diferente, ele tinha uma palavra, ele tinha um direcionamento da parte de Deus, que quando ele colocava a mão dentro
da camisa ali e tocava no seu peito, novamente a sua pele voltava a ficar que nem uma pele de bebê. E ali também tinha um outro sinal na vida de Moisés. Ô Moisés, o que é que você tem na mão? Moisés, Senhor, eu tenho um cajado. Então pega Moisés e lança o cajado no chão. Quando ele lançou o cajado no chão, aquele cajado virou uma cobra. E aquela cobra, ela era diferente. Às vezes vão aparecer encantadores, feiticeiro, macumbeiro, vai aparecer de tudo na caminhada para tentar fazer alguma coisa para mostrar que Deus ele não está na tua vida, para tentar provar que aquilo que você está fazendo, ele também pode fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você tem a graça de Deus ela nunca vai te deixar envergonhado, ela nunca vai te deixar confundido, porque ali os feiticeiros, os magos daquela época, eles foram lá e forjaram também uma cobra. Olha, eu também sei fazer isso, mas só que a graça de Deus que estava sobre a vida de Moisés, ela fez o seguinte, você sabe fazer, mas deixa eu te dizer uma coisa, quem criou essa cobra fui eu, e para provar que eu sou Deus, eu vou engolir essa cobra. E fui lá e fui engolindo cada cobra e foi deixando todos aqueles espíritos atonizados, com medos, parados, entendendo o seguinte, quem manda aqui sou eu. Então quem manda na tua vida se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele tem um poder de parar tudo, de melhorar tudo na tua vida na hora que Ele quiser, tá certo? Glória a Deus nas alturas. E ali Davi, ele matou aquele gigante e o Senhor fez uma coisa poderosa. Ele espalhou o nome de Davi por toda a terra. E agora deixa eu te explicar uma outra coisa que você também pode não saber. Davi, quando matou o leão, quando ele matou o urso, ele tinha um local que ele colocava a cabeça do urso e a cabeça do leão. Quando ele matou o gigante Golias, ele pegou a cabeça e colocou no lugar mais alto para mostrar assim, olha, Deus ele esteve comigo lá no meio do pasto, eu matei um leão e eu matei um urso. E quando em um lugar meio improvável, que eu não tinha como resolver esses problemas, ele me levou para dentro de um vale e criou uma situação e ali eu arranquei a cabeça do gigante para mostrar para Davi o seguinte, ô Davi, toda vez que você precisar saber se eu estou na tua vida, vem aqui em cima desse monte, dá uma olhada e observa o que foi que eu fiz na tua vida, assim como eu fui contigo ali dentro daquele espaço que não tinha ninguém para te ajudar, ninguém para te defender, enquanto você louvava, enquanto você adorava, eu me conectava contigo, eu era a tua resposta, eu era teu escudo, eu era a tua fortaleza. E ali mostrou para Davi, para deixar algo por toda a eternidade. E Davi, todas as vezes que precisava saber, será que Deus está na minha vida? Ele precisava ir lá dar uma consultada, olhar o gigante que ele matou. Glória a Deus. Santo é o Senhor. E ali o Senhor exaltou o nome de Davi por toda a terra. A partir daquele momento, todos ficou conhecendo quem era Davi. O rei Saul queria saber, vem cá, quem é o pai desse menino? Quem é esse menino? Quem é o pai dele? E o pai dele era Jessé. E Davi, numa proporção de algum momento da sua jornada, ele ia se tornar o rei de Israel. Agora deixa eu te falar outra coisa importante. Davi estava ali junto com Saul. Ele conheceu Jonatas. E Jonas sabia que se seu pai morresse, ele ia herdar o trono de Israel. Mas quando Jonas, ele sabia que não tinha essas qualidades, que ele encontrou Davi, ele falou, olha, eu sei que você vai ser o rei de Israel. Então pega aqui a minha capa, a capa que eu vou ser rei, eu estou transferindo para você, porque eu sei que você vai ser rei. E agora vamos fazer um pacto.
se você for rei de Israel, promete para mim que você vai cuidar da minha família. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. E se eu for rei de Israel, eu prometo para você o seguinte: eu vou cuidar da tua família. Amém. Amém, Senhor. E chegou o momento da sua jornada, da sua história, que Davi, sentado, ele lembrou daquele pacto, daquela aliança que ele fez com Jonatas. Naquele momento que ele estava dormindo, Jonas aparece para ele: olha, Davi, eu sei que você vai ser rei de Israel, eu sou teu amigo, mas eu vi que meu pai está arquitetando para te matar essa noite. Sai daqui correndo, vai para outro lugar. E ali fizeram uma aliança. Glória a Deus. Eu acredito que por muito tempo Davi não viu mais Jonatas. Mas Davi, em um dia, lembrou da aliança que ele fez com Jonatas, de procurar a sua família para cuidar, para libertar, de dar uma vida digna, uma morada digna. Então ali Davi, a partir daquele momento, Davi agora se tornou um homem, que ele se tornou um príncipe de Israel. Amém. Porque ele ia casar com a filha do rei. A sua casa ia ficar isenta de imposto por todo o tempo. Além de libertar a sua vida, estava libertando a vida do seu pai que não gostava dele. Estava libertando a vida da sua mãe e dos seus irmãos. Naquele momento de humilhação, momento de fragilidade, Davi agora estava sendo levantado para deixar de ser um homem comum. Um homem que ia casar com uma filha de Saul. Só que a trajetória, toda a jornada, todos vocês já conhecem. Mas a mulher de Davi, ela, um dia que Davi, quando ia virar rei de Israel, já era rei de Israel, e a primeira coisa que Davi foi fazer foi o seguinte: trazer a presença de Deus. E ele foi atrás da Arca da Aliança, a arca que representava o Deus de Israel. E ele começou a dançar na entrada da cidade, e a sua mulher olhou da janela, uma mulher fina, uma mulher culta, começou a ter vergonha de Davi, porque Davi estava pregando. Só por causa disso,